quem se propõe aí a iniciar, gente? Tem pouca gente aqui, né? Inclusive 21 pessoas só. Parecendo que só tem 2 grupos. Essa sala só tem 2 grupos? Não, tô dizendo pela quantidade de gente. Tá parecendo. A Lana tá falando muito baixinho. Tá bem baixinho. Ó. Melhorou? Um pouquinho. Gente, algum grupo já disponível aí para iniciar a apresentação? Eu quero apresentar. Bora. Posso ir. Qual é seu grupo, Guilherme? Animais 2. Certo. Deixa eu compartilhar aqui. Ok, Animais 2 já tem um nome? Como assim? Nome, tipo Animelo. Ah, acho que não. Tá na hora, viu? Pra gente parar de chamar Animais 2, Educação 1. Hanóia, quer medir o tempo? Legal. Pode começar? Pode dar a real aí pra galera. Espera aí, deixa a Hanóia se ajeitar aí. Go! Beleza. Então, gente, meu nome é Guilherme, eu venho apresentar a Quest 5 do meu grupo Animais 2, sobre abrigos e animais abandonados. Ao observar os abrigos, a gente extraiu informações sobre o que dificulta o trabalho nos locais, ou seja, quais são suas dores. Por meio de pesquisas de campo, descobrimos que o que mais dificulta o trabalho é a falta de doações, entre outros problemas. Existe um grande número de animais abandonados, produtos e serviços básicos muito caros, e a falta de voluntários. Para lidar com essas dificuldades, os voluntários dos abrigos arrecadam recursos através de divulgação nas redes sociais, bazares solidários, doações voluntárias, financiamento coletivo online e doações de empresas parceiras. Em abrigos menores, que contêm até 100 animais, as despesas de um único bicho é em média de R$30 a R$100 por mês. Já em abrigos que contêm entre 100 e 1.000 animais, os custos podem chegar a R$550. Um fator muito importante sobre essas dificuldades é que muitas vezes os abrigos terminam o mês negativo. Uma das protetoras que entrevistamos, ela relatou que ela teve que vender o carro dela, além de fazer vários empréstimos para cobrir os custos do abrigo. Além disso, como vocês podem ver na imagem à direita, a Associação Brasileira Protetora dos Animais mostra que ainda precisavam de mais de R$3.000 para abarcar com os custos em janeiro de 2020. Frente a esse problema, realizamos pesquisas através de formulários do Google e extraímos que o público, se houvesse opção, ajudaria a causa através da compra de produtos cujo custo é revertido para os abrigos. A outra parte da ajuda vem da participação de campanhas de apadrinhamento online para animais. Diante de tudo que trouxemos até aqui, decidimos então que nossa oportunidade seria gerar renda com mais regularidade para os abrigos. Para idealizarmos uma solução, a gente começou observando as gambiarras usadas pelos abrigos, tanto pelos abrigos quanto pelas pessoas interessadas na causa, as quais ajudam de alguma forma na arrecadação de fundos. Essas gambiarras, que são nossas concorrências, são o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. Para a divulgação de pedidos de doações de suprimentos, e o Catarse, que tem funcionalidade quase como um apadrinhamento. O usuário doa mensalmente para os abrigos. Essas 3 primeiras concorrências, ou seja, o Facebook e o Instagram e o WhatsApp, vimos que seus valores são o entretenimento, o pertencimento e a praticidade. Enquanto a quarta, ou seja, a Catarse, tem como valores o engajamento e a sensação de responsabilidade. O grande problema que observamos de todas essas soluções é que elas só conseguem atrair pessoas que sejam de fato interessadas e preocupadas com a causa animal. Diante das lacunas que observamos, então, chegamos à nossa proposta única de valor.
arrecadar fundos para os abrigos de animais abandonados com diversão e engajamento, ao mesmo tempo em que atraímos novos públicos. Então, como a gente decidiu que nossa proposta se baseia em diversão, fizemos novas pesquisas através de formulários a fim de descobrir o que mais causaria entretenimento no público. Os entrevistados nos contaram como gastam seu tempo na internet. Entre as opções que nós oferecemos, descobrimos que as pessoas gastam a maior parte do seu tempo vendo vídeos engraçados na internet e jogando. Com base na opinião dos usuários, decidimos desenvolver uma solução através de um app de jogo para celular. Quanto a isso, ainda estamos em processo de realização de entrevistas para decidir como ele será. Portanto, como vimos no slide anterior, decidimos que nossos usuários serão pessoas que usam apps de jogos para o celular de forma casual ou ávida. Já os nossos clientes, claro, são os abrigos de animais abandonados. Para nos ajudar com a decisão sobre as features que iríamos escolher, entrevistamos vários gamers e conseguimos extrair informações sobre o que eles acham fundamental em um jogo virtual. Primeiramente, eles disseram que utilizam bastante jogos de celular. Além disso, eles preferem um jogo veloz, não estático, de estilo mais frenético. Eles se interessam ainda pela interação com outros usuários, sistema de premiação e acúmulo de XP. Já entre os estilos, eles disseram que não tinham muita preferência, contanto que seja instigante. Perguntamos também se eles acham que o jogo deve possuir ligação com a temática animal. E eles responderam que não. Não só isso, nos deram a dica de que, já que pretendemos arrecadar dinheiro, precisamos deixar claro no jogo que ele tem o objetivo a doação financeira, porque é chamativo e as pessoas se dispõem mais a pagar. Por fim, perguntamos se eles se importavam em ver anúncios entre partidas. E eles disseram que preferiam que a outra opção seria pagar pelo aplicativo. E afirmaram que se houvesse funcionalidade para doação direta de dinheiro, eles seriam mais atraídos a doar. Na curva de valor, o nosso diferencial, o que nos coloca no Oceano Azul, seria a forma de arrecadar dinheiro para os abrigos de forma fixa e a atração de um público variado. Pretendemos eliminar a especificação de nichos, com o objetivo de atrair todo tipo de público. Reduzir a escassez das doações, tentando torná-las fixas e diminuir a burocracia na hora das doações. Além disso, queremos aumentar o engajamento das pessoas na causa animal de forma divertida e retornando a elas através do jogo por meio de recompensas imediatas que reflitam o impacto de sua ajuda na causa animal. Então, nós decidimos o nosso slogan, que seria: ajudar um abrigo de animais nunca foi tão divertido. Muito obrigado. Alguma dúvida? Sim. Quem quer começar? Ainda tinha 30 minutos, só para vocês saberem, tá? 30 segundos. Então foi justinho no tempo. Perfeito. Vai abrir. Vai dar tempo do pessoal perguntar também. Os colegas, alguém tem dúvidas, comentários, algum feedback aí para o grupo? Na verdade, tem uma dúvida. É porque falou assim, o pessoal gosta de ver vídeos engraçados na internet de animais, pelo que eu tinha entendido. E depois falou da gamificação. Ela teria alguma relação, esse gosto que as pessoas têm com os jogos? E outra dúvida é da burocratização, que é porque eu não sei como funciona. Então, teria algum impacto em relação de lei, coisas assim do tipo, que talvez não fosse tão possível desburocratizar tanto? Ótimas questões. Pode responder, Guilherme. Não, quem era que estava apresentando? Ou alguém da equipe, pode ser qualquer pessoa. Tá. Não, pode falar. Então, sobre os vídeos, a gente, na verdade, mudou de ideia, porque a gente conversou com a tutora, a Lana, né? E aí a gente viu que talvez aquela solução que a gente tinha pensado, aquela proposta que a gente tinha pensado, não fosse tão boa, daí a gente mudou de ideia.
E a outra pergunta foi sobre o que mesmo? Desculpa. Desburocratização. Quanto é possível agir nessa área? Porque deve ter um sistema legal no entorno de abrigos. Ah, sim. É porque a gente falou burocracia aí mais no sentido de, por exemplo, em algumas concorrências, os abrigos terem que fazer toda uma inscrição, um processo de cadastro nas plataformas, e o nosso objetivo seria muito mais de fazer essa arrecadação e doar diretamente esse dinheiro para os abrigos, sabe? Então, a gente não acredita que seria algo muito burocrático. Não sei se deu para responder. Posso explorar rapidamente uma questão aí do Caio, que é importante? Porque você respondeu a Caio dizendo que de fato havia uma tendência das pessoas em geral, da sua audiência potencialmente doadora, de gostar de vídeos engraçados de animais. Mas você mudou esse direcionamento baseado numa entrevista com uma dona de um abrigo. Então, você não acha que tem talvez um contrassenso aí? Ou eu não entendi? Foi nem isso que ela respondeu. Ela disse que foi a tutora eu. Não foi a tutora do abrigo, que é isso, quer dizer, as decisões não podem ser... A tutora tua? As decisões não são baseadas no que o professor, as decisões são baseadas no usuário. E Sim, corrigindo também, a gente... quando eu não falei que a ideia do vídeo não era boa ideia. O que eu estava falando ali foi a questão da tecnologia. Estava faltando a parte da tecnologia que vocês tinham que explorar isso. Podia ser ainda na geração de vídeo. Vocês só tinham que procurar aonde. Se vocês vissem que isso que era a ideia da solução do problema, essa era a solução. Vocês tinham que procurar onde incluir a tecnologia. Sim, é porque a gente fez um questionário, né? E aí, eu acho que estava num slide aí, não sei se acabou passando rápido. E aí, desse questionário, ficou meio que pau a pau, sabe? De quem se interessava, não, acho que não é esse não, de quem se interessava por esses vídeos e quem se interessava por jogos, entendeu? Aí, como a gente viu que talvez essa solução dos vídeos não fosse ter essa coisa tecnológica, a gente mudou de ideia, mas aí eu acho que não ficou tão claro isso. Mas é porque tinha ficado algo pau a pau, então só por isso que a gente mudou de No caso, ideia, acho entendeu? que é ajeitar a apresentação, né? Porque você estava com a apresentação com a narrativa de vídeo, atualizou e não atualizou tudo. Entendi. Tá certo. Posso comentar? Por favor. Pode. Não, assim, eu acho que vocês começaram assim muito bem, assim. Eu acho que a contextualização ficou massa, né? Essa coisa de entender o processo de arrecadação, tudo. Só que chegou no momento que eu confesso que eu fiquei na dúvida, porque vocês mudaram o público. Assim, vocês iam falar da questão de arrecadação, tá? Então, aí depois vocês mudaram para aquela coisa de tentar atrair pessoas que tipicamente não contribuem com os abrigos. Isso eu achei fantástico. Isso é bem estratégia do Oceano Azul mesmo, perfeita. Só que quando chegou nesse ponto, não ficou claro quem é essa pessoa que não contribui. Eu senti falta de você traçar o perfil de quem não contribui. Então, o gamer, ou a pessoa de vídeo, ela meio que apareceu assim, e como vocês não focaram no vídeo, vocês focaram no gamer, o gamer apareceu do nada. Parece que vocês estão tentando pegar qualquer gamer. Tanto que vocês botaram gamers de jogos casuais e frequentes. Eu acho que precisava deixar mais claro quem é esse gamer que vocês querem atrair, se for o caso do gamer ou se for no caso do vídeo. Veja, no caso do... Não tem nenhuma plataforma nem a outra, nenhuma solução ou a outra tem impedimento tecnológico. Dá para usar tecnologia, não quer dizer que vocês precisam criar uma tecnologia nova. Vocês podem ter uma ferramenta de visualização de vídeos específica, vocês podem ter uma ferramenta de distribuição de vídeo e tal, assim, não tem problema de ter um software ali, né? Só que vocês foram para o jogo, para mim ficou meio solto, eu não sei o que os outros acham, mas apareceu de repente jogador, e aí vai para a curva de valor. Porque assim que foi o meu medo, me parece que no final vocês vão no caminho de se tornar uma empresa de jogos, só que o dinheiro arrecadado com o jogo vai para o abrigo. Mas se perdeu essa conexão com os abrigos de animais. É um jogo, tanto é que para o jogador ser uma temática animal não importa, né?
E você falar dessa questão dele que, tipo, são jogadores que estão interessados em apadrinhar alguma coisa, é isso? Porque se for essa pegada, então quem são esses jogadores que querem apadrinhar alguma causa? E que vocês vão direcionar para a causa de animais? Tá entendendo? Então, assim, eu me deu a sensação que vocês deram um pulo aí, que ficou um gap grande, né? E depois vocês começaram a falar de burocracia. Será que burocracia é relevante nesse contexto? Assim, não me pareceu que burocracia é o problema. Parece que o problema é que as pessoas não doam. Se a pessoa tiver que fazer um cadastro, se a entidade tiver que fazer um cadastro ou outro, não é isso que vai impedir ela de usar uma solução de vocês. Então, assim, esses foram os pontos principais que eu enxerguei. Não sei se vocês podem comentar alguma coisa aí. Vocês querem comentar? É que assim, eu não sei, eu acho que talvez não tenha ficado tão claro na hora da apresentação, mas a gente meio que construiu tentando pensar de uma forma que explicasse a vocês o caminho que a gente fez para chegar aí. Mas eu acho que não ficou tão claro, mas tipo, a gente tentou colocar que tipo, a gente fez toda uma pesquisa para ver o que as pessoas achavam interessante e divertido, e aí a gente viu que essas pessoas achavam que a diversão seria os jogos, e aí a gente pesquisou tudo isso, sabe? Então, acho que a gente tentou explicar essa Não, tudo bem, mas passagem. se você me permitir uma intervenção aí rapidinha, é que tem um salto interpretativo não preenchido entre, ok, eu acho os jogos divertidos, eu quero doar para aquele abrigo de animais abandonados. Como é que você conecta essas duas coisas? Eu acho que é um dos pontos de Cristiano. Nem conceitualmente está... por exemplo, eu vou dar uma ideia, vou dizer alguma coisa assim. Ó. Se você dissesse assim, esse é um tipo de jogo que a gente vai fazer, ele está baseado em ciências comportamentais e afeta diretamente as emoções das pessoas na direção de animais abandonados. Vocês não disseram esse tipo de coisa. Mas é assim, é por isso que eu acho que os vídeos engraçadinhos de animais tinha naturalmente esse link, porque é de animais. Mas não ficou claro que é um jogo que afeta o sentimento das pessoas em relação a animais abandonados. Então tem um salto aí que a gente não consegue preencher, porque eu mesmo estou chutando alguma coisa aqui. Entendeu? E complementando isso que o Luciano falou, que é exatamente isso, que a gente não está interessado assim, quer dizer, não é que não é importante assim, a jornada que vocês fizeram para chegar lá, mas a gente não é para vocês apresentarem aqui a jornada, a gente fez isso, fez aquilo, não, é mostrar os resultados dessa jornada. Se vocês encontrarem essas evidências, porque fazer um jogo, galera, vai tomar um tempo grande, então, o que vocês poderiam dizer? Olha, eu vou fazer jogadores de LoL, que eu não sei nem o que é, eu só escuto muito, doarem para a causa, ou seja, eu não vou fazer um jogo novo, mas eu vou criar alguma coisa que vai fazer jogadores de LoL doarem para a causa de animais. Eu não preciso fazer um jogo novo. Eu vou focar nisso que o Luciano falou, em como atrair as pessoas que jogam LoL, que se interessam de alguma forma por animais, para elas doarem. Mas vocês vão fazer todo um jogo novo só para as pessoas doarem. Eu acho um desvio de função, digamos assim. Especialmente se não está claro qual é a conexão deste jogo que vocês vão fazer com o impacto que vai ter na atitude das pessoas em doar. Eu acho que a apresentação está massa, tá? Vocês evoluem, eu fiquei muito bem impressionado. Falta só... Está no caminho massa. Agora, está faltando este negocinho. E aí, se você me permitir ainda para completar, na curva de valor, e não se preocupe, porque isso sempre acontece. Como vocês não têm uma definição muito clara, isso aí, como vocês não têm uma definição muito clara ainda do que exatamente vocês estão propondo, aí, por exemplo, aparece na curva de valor coisas como atrair novos públicos. Ora, na curva de valor, a gente vai colocar aspectos únicos, singulares e materiais do que você está fazendo, né, para realizar isso que você colocou aí. Ou seja, como você pretende
construir um pedaço desse negócio vai ser exatamente aquela coisa que vai atrair novos públicos. Aí iria uma coisa do tipo, sei lá, automatização para encontrar vídeos engraçados de animais. Veja, uma coisa bem focada, que é materialmente presente na sua solução, porque atrair novos públicos é um propósito. Como você realiza o propósito dentro da sua solução, que é uma feature, é que vai aí na curva de valor. Aí você vai aplicar lá em cima, porque você vai investir muito nisso, entendeu? Mas não pode ser algo genérico, abstrato, assim como um propósito, como atrair novos públicos. E da mesma forma, os outros também estão nessa mesma direção. Isso precisaria ser repensado. Não se preocupe, porque eu nunca vi, e eu acho que em 5 anos que eu estou em projetão, uma curva de valor sair certa na primeira vez. Sobre o que o senhor falou da doação. É porque, na verdade, a gente tinha pensado muito mais no sentido de tentar monetizar em cima de um jogo. Então, por exemplo, através de anúncios, ou mesmo se o jogo for pago, e aí usar dessa arrecadação financeira, entendeu? Não seria algo que a gente estimularia uma pessoa a doar. Mas eu não vi nada disso antes. E eu acho que, nesse caso, enfraquece o seu propósito, porque aí eu posso... Aí o Catarse... Qual é a proposta única de valor de você ter um jogo e usar a AdSense para arrecadar dinheiro, e esse dinheiro você doa? Não é? Qual é a inovação? E eu acho que tira um pouquinho também do propósito da equipe, talvez até desestimule. Porque, veja, vocês estavam indo numa pegada, nós vamos fazer alguma coisa para... Tipo, o nosso business principal é fazer trazer essa arrecadação para os abrigos, né? Esse é o nosso business. De repente, vocês estão virando uma empresa de jogos. Vocês vão fazer um jogo que arrecada... Agora, o que a gente vai pegar... Vocês vão virar doadores. Vocês vão virar uma empresa de jogos que vai ganhar dinheiro, e esse dinheiro, uma parte dele, mesmo que seja 100%, vocês vão jogar para os abrigos. Mas virou uma coisa, para mim, meio que secundária, tá entendendo? Entendeu, Tauane e Guilherme? Vocês querem virar doadores, vocês não estão transformando o mercado para transformar o mercado em doador. Isso que é importante entender. Os doadores, de fato, são vocês, né? E isso não é inovação. Então, qualquer empresa pode virar doadora. Aliás, a grande maioria das empresas que são socialmente responsáveis, elas doam para alguma instituição de caridade ou para alguma área. Pode não ser para a questão de animais, mas há doações corporativas, né? Então não tem inovação nenhuma. Então vocês têm que pensar em como é que vocês transformam essa coisa do jogar, da vontade do jogar, do entretenimento, do lúdico, em um processo em que transforme as coisas, transforme as pessoas, transforme o público. E esse transformar pode ser, como o Luciano falou já no começo, né? Pode ser que você não tenha nenhuma transferência financeira. Você só vai mudar a percepção das pessoas a respeito de algo, e isso já muda bastante, entendeu? Então, assim, não adianta vocês doarem. Isso não vai mudar nada, isso não vai trazer nada de melhor. Assim. O que vocês têm que fazer, na verdade, é tentar encontrar um meio para que esse público de vocês seja transformado, né? Aí vem a inovação. Mais alguém? Comentário, gente? Para ajudar o grupo? Professor Ronaldo Múcio. Manda, Múcio. Vocês me escutam? Sim. Pessoal, eu sou aluno de mestrado do professor Cristiano. Eu quero só dar uma dica assim, para vocês. Eu achei primeiro, parabenizar pela apresentação de vocês. Foi muito bacana. A primeira coisa que eu digo é mais em torno de dica mesmo, assim. Eu acho que não é um relatório que vocês deveriam apresentar. Eu acho que há uma preocupação muito grande a gente, enquanto aluno, né, em mostrar que a gente está trabalhando e fazendo as coisas. Mas imagine que vocês tenham rodado um formulário, e nesse formulário, de 50 respostas, por exemplo, 30 não
falaram uma abobrinha, por exemplo. Então, não são importantes para o que vocês fizeram, para o que vocês queriam. E 20 respostas foram. Então, basicamente, o que vocês deveriam mostrar, que eu mais como dica, é não se preocupar em mostrar o trabalho que vocês fizeram. A gente fez um formulário e rodou com 50 pessoas. E aí a gente quer mostrar que 30 respostas não foram. Não, foca nas 20 que vocês extraíram coisas positivas, né, para vocês trazerem. Como se vocês tivessem realmente, quando vocês forem fazer uma venda, por exemplo, vocês vão mostrar o que de fato agrega valor para o teu cliente, né? Então, basicamente, nessas apresentações também, eu vejo dessa forma. Lógico que eu não sou professor de projetão, é a segunda vez que eu estou participando da disciplina, mais como ouvinte, mas uma dica para a equipe é não mostrar, não é um relatório que vocês estão apresentando, e sim as coisas que realmente agregam valor. E eu acho que nesse processo que vocês estão passando também, por exemplo, na curva de valor, como o professor falou, né? Sempre vão ter ajustes que precisam ser feitos, né? Assim como, por exemplo, se vocês fossem já uma empresa formalizada, a gente sempre vai fazendo ajustes. É basicamente isso. Mostrem realmente o que, de fato, agrega valor para o que vocês estão desenvolvendo e os entendimentos sobre o que vocês tiveram ao longo da semana. É só isso mesmo. Valeu. Vamos lá, então, gente, para o segundo grupo. Obrigado, gente. Obrigado. Olha, botem um nome no seu time. Viu? Viu, galera? Inventem seus nomes. Façam uma ideação rápida. Já que um se chama Animelo, o outro podia chamar Animalo. E amá-lo, entendeu? Animá-lo. Bora, gente. Cadê o segundo? Deixa eu tirar essa apresentação. Estou em dúvida, vai ser Caio ou vai ser a gente? Quem quer? Alguém disse que não queria ficar por último. Pode ir, Rafael. Hoje tem 3 grupos só, é isso? Aparentemente, sim. Licença, pode ser qualquer pessoa entrar, então? Posso botar o meu? Pode ser a gente, então. Vai, né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí? Sim. Pode começar. Então, vamos lá. Nosso grupo Gestão de Resíduos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o processo essa semana, porque a gente deu um salto muito grande, né, em relação às nossas evidências e decisões, que a gente fez um aprofundamento da divisão das equipes e a definição de representantes que podem tomar decisões, né? E aí a gente está fazendo aquele processo de dizer o que foi feito, quais são as dúvidas e o que vai ser feito, né? Isso para tornar a gestão mais ágil. Essa continua sendo a nossa realidade. Então, a partir disso, a gente chegou a um novo afunilamento do problema, que é uma pergunta, né? Como promover a atuação conjunta da comunidade acadêmica da UFPE para a articulação da cadeia de reciclagem das garrafas PET? Aí foi preciso fazer um ajuste, né, do levantamento de concorrentes e análise, né, dos valores, das dificuldades que eles têm. E aí encontramos, então, os nossos valores. São visibilidade, credibilidade. A gente pode discutir um pouquinho melhor isso, que, embora são palavras genéricas, a gente tem uma clareza bem grande do que isso significa para o grupo. A interação da reciclagem no dia a dia do usuário. Vou pular a reciclagem de baixo custo, porque a gente questionou se necessariamente isso precisa estar evidente, né, como valor. Engajamento social e ambiental. O design de soluções junto a comunidades locais e a produção de materiais de valor agregado, que inicialmente a gente pensa que seria útil, desejável e durável num ponto de vista do uso, né? Que as pessoas usem por mais tempo. E a questão da captação de recursos.
Aí chegamos à nossa proposta única de valor. Antes de falar sobre ela, nós fizemos entrevista, né? E, bom, eu vou ler a proposta e a gente fala sobre isso. Nossa proposta única de valor é uma iniciativa de engajamento da comunidade para a reciclagem de polímeros, gerando produtos de valor agregado, através de parcerias com empresas públicas e privadas, resultando em estágio, experiência profissional e encaminhamento para o mercado de trabalho. Os nossos mentores participaram ativamente da construção dessa proposta, e essa questão dos estágios, experiência profissional e mercado de trabalho está ligada à evidência que a gente encontrou de que faltam profissionais nessa área em todo o estado de Pernambuco, né? Profissionais que sabem fazer na prática, não só que têm uma formação teórica e de pesquisa. Então, esse seria um diferencial que nenhuma das nossas concorrências até agora a gente observa que elas não têm. Então, a nossa proposta de solução. Nós fizemos um brainstorming ontem, ficamos muito surpresos com o resultado e felizes também, porque isso tem a ver com o método, né, que a gente seguiu. E também porque não foi uma ideia assim, é uma ideia de alguém, né? Foi algo que a gente chegou nela a partir das ideias e das evidências mesmo. Então, a proposta de solução é a criação de uma rede social. Dentro dessa rede social, inicialmente tem, para a gente validar aí, né, a questão de pontos de coleta estratégicos e da promoção de um sistema de comunicação. E um diferencial dessa rede social seria um dia de encontros presenciais, que pode ser semanal, mensal, ou a depender da interação dos usuários, em que seriam realizadas atividades práticas, né? Seja de trabalho, né, reciclando mesmo, picando plástico, ou de discussões e troca de informações também. Então, a gente observa que está ligado à questão de um website ou de uma plataforma esqueci o nome agora, multiplataforma, eu acho que chama, e aí também estaria ligado à questão de recompensar os usuários. Por exemplo, se ele é aluno, ele pode ser certificado que participou de iniciativas relacionadas à sustentabilidade, ganhar carga horária, né? Pode ter divulgação de iniciativas de sustentabilidade, inclusive na publicidade, né, de empresas que são sustentáveis. E ainda dentro do nosso diferencial, da nossa proposta única, é realizar o match entre as empresas que buscam estagiários, sejam públicas ou privadas, né? E profissionais da área, sejam estudantes ou profissionais já formados. Então, o que nós temos para fazer, né? Nós vamos fazer a validação dos diferentes tipos de perfis de usuários, e a gente não vai apresentar uma curva de valor hoje, a gente estava bem mais atrasado, agora estamos menos. Só que a gente já tem uma ideia de como vai ficar essa curva de valores, porque as novas concorrentes, né, que a gente foi ajustando no processo, é apenas uma startup de Goiás que faz isso, mas eles não parecem ter pensado nas questões de forma aprofundada, nos interesses dos usuários, como nós pensamos, e talvez colocar aí redes sociais mais populares e bem-sucedidas, como o LinkedIn, de repente. E aí a gente vai fazer isso agora no nosso processo. E é isso. Bacana. Colegas, algum comentário? Ajuda para o grupo? Perguntas? Vocês não fizeram a curva de valor, né? Não, porque o nosso brainstorming da solução foi ontem. A gente teve que correr bastante com ajustes, né? E com atrasos que tem a ver com a organização da equipe, né? Agora a nossa gestão já está mais ágil. Tá bom. Eu sempre acho que a curva de valor ajuda a melhorar o entendimento da própria equipe sobre o que vocês estão fazendo. Então, esse é um exercício muito importante para vocês darem mais especificidade à solução. Sobre a qual, assim, claro que é natural, porque vocês não avançaram muito ainda sobre isso, eu fiquei muitas dúvidas de como é que isso funciona exatamente, o que é que isso é diferente. Se você pegar a proposta única de valor, eu imagino que todos os grupos de reciclagem devem ter uma proposta de valor muito semelhante à sua. Qual é a que você
qual é a proposta única mesmo de valor? É a questão de gerar estágios entre os participantes e então essa rede social é uma rede social de distribuir esses estágios entre empresas? É isso, eu entendi corretamente? Isso, é a nossa proposta única de valor, sim, porque, na verdade, as nossas concorrências não oferecem isso. No máximo, elas oferecem uma ligação entre pessoas interessadas em comprar materiais recicláveis e pessoas que estão reciclando, mas não passa disso. E a nossa proposta única de valor está ligada à questão da formação, que da promoção de profissionais que são quem é a audiência? capacitados. Tá, quem é a sua audiência, então? Quem é a sua audiência? Então, é quem está atrás de estágio, é? Então, é que inicialmente, como a nossa comunidade acadêmica, né, é a UFPE, a gente vai focar inicialmente em determinados usuários, que seriam estudantes, né? E só que assim, as empresas parceiras também seriam usuários, pensando em uma rede social. Então, a gente tem que fazer essa validação do que os usuários estariam dispostos aí a oferecer, né? Então, se uma empresa, a gente vai fazer entrevistas com uma empresa, já estamos encaminhando isso, né? Para entender se ela oferece vagas de estágio, se ela oferece vagas de trabalho e também com os outros perfis de usuários, né? Quais são os desejos, né? O que eles desejam. A experiência profissional, e agora sim, isso está ligado a uma evidência que a gente viu que é a nossa oportunidade, né? Não existem profissionais suficientes no mercado de trabalho. Inclusive, só a UFPE, pensando como um exemplo, não daria conta de formar todos os profissionais que são necessários hoje. Porque as prefeituras, por exemplo, demandam gestores de resíduos para trabalhar nos seus municípios, implantando, né, soluções, e eles não existem hoje, na quantidade. Márcia, como é teu nome que não está aparecendo aqui? É Rafaela. Ô, Rafaela, é porque na minha configuração aqui não está aparecendo. Ô, Rafaela, vê, tem uma coisa que é massa no trabalho de vocês, que é essa questão da falta de profissionais. Tá, isso aí eu achei fantástico. Mas vai no problema de vocês, como vocês descrevem aí no slide. Quer que eu leia? Não é esse o problema. Vocês estão colocando o problema como uma solução. Tá? Então, eu acho que vocês precisam deixar isso bem claro. Olha, falta profissionais para essa área de reciclagem, não é isso? É que assim, a gente... Não, ou não é? Tenta ser direta. Foi mal. Eu só estou falando assim por uma questão de tempo, tá? Para você não estourar o teu tempo e tu não responder. Falta profissional na área de reciclagem ou não? Não é isso, porque posso justificar, então é o quê? né? Não precisa justificar nada. Qual é o problema? É a dificuldade da atuação conjunta da comunidade, de todos os atores envolvidos. A gente focou na UFPE... Não, isso é uma solução. Não, isso é uma solução. Isso não é um problema. Isso é um desejo de vocês. Que vocês querem criar uma solução que faça isso, mas esse não é o problema. O problema é isso que você, pelo que eu entendi, tá? É isso que você falou. Não tem pessoas formadas suficientes. Vocês estão indo na linha... Cada passo que a gente dá em direção à solução, a gente volta e reajusta o problema, entendeu? Sim, mas então, veja, assim, a gente chegou nessa solução porque a gente tinha isso como problema, a atuação dos atores da cadeia. Mas veja, por exemplo, o Sintra Iniciativa, que ganhou visibilidade internacional, gerou milhões de prêmios aí, né? Que na área de teste, faltava profissional. Foi criado um programa nessa linha aí, que é uma espécie de... onde a empresa, junto com a universidade, criou um programa de residência, inspirado na residência médica, para formar pessoas para teste, para a indústria de teste. Pronto. Mas o problema não era que a indústria não se articulava com a universidade, não. O problema era simples. Faltava gente para testar. A solução foi juntar a indústria com a universidade para criar um novo tipo de formação voltada para formar pessoas. Então, assim, vocês precisam repensar. Assim, eu acho que vocês têm um problema aqui, tá? E quem são os concorrentes de vocês? Isso é outra dúvida. Porque, para mim, os concorrentes deveriam ser iniciativas das universidades para tentar formar mais pessoas para
Sim, foi com à indústria de reciclagem. foi com uma concorrência desse tipo que a gente conversou, tá? E conseguimos evidência. Mas não, pronto, então mostra isso daí. Tá entendendo? Agora, a proposta de valor de vocês é que tem a ver de uma ação conjunta universidade e empresa para formação. Isso eu acho massa. Tem experiências, inclusive vocês podem até usar a residência de software do SIM como referência. Porque ela faz isso, só que para outra área. Eu só queria fazer um esclarecimento, porque o que você está chamando do nosso problema é o que a gente chamou de nossa oportunidade, que é a falta de profissionais. Sim, mas dentro dele, oportunidade é um problema que vocês têm capacidade de atuar. Porque se você não tiver capacidade de atuar, não é uma oportunidade não para a equipe, é para outra pessoa. Então, a oportunidade, ela tem um problema embutido. Né? Tá entendendo? Sim. E aí, para mim, se for isso, a proposta única de valor, ela faz sentido se não tiver ninguém fazendo isso, que é juntar empresas para reciclagem, para formar pessoas para a reciclagem. Não tem, mas a nossa pesquisa mostrar. Foi bem completa. Porque veja que Luciano, pelo que eu entendi, que o problema de vocês era a reciclagem em si. Que todo mundo que recicla quer, sei lá, reciclar mais e tal. Mas vocês estão focados na formação, né? Então, o problema tem que estar relacionado à articulação da rede de atores. O nosso foco é a articulação da rede de atores, porque dentro de um problema mais amplo que a gente trouxe na semana passada, a gente dividiu ele em 5 pontos. E o ponto que a gente decidiu é a questão, aqui está especificando a comunidade acadêmica da UFPE, mas todo trabalho em relação a isso tem esse problema, a articulação de todos os atores. E aí a oportunidade é em relação à falta de experiência profissional e de profissionais capacitados. Mas aí realmente... Na minha opinião, esse não é o problema. Assim, na minha opinião, esse não é o problema de vocês, tá? Assim, isso é a forma como vocês vão atuar para resolver um problema. Eu tendo a concordar com o Cristiano. Vocês vão atuar para articular universidade, aluno, mas não é o problema. É a forma como vocês vão implementar a proposta única de valor. Tá, em relação... É uma rede de articulação, entendeu? Em relação à solução, o que vocês acham? Olha, eu vou colocar minha posição aqui. Eu acho que o grupo... primeiro, vocês fizeram uma pivotagem, vocês pivotaram. E pivotar é sempre muito difícil e vocês vão fazer isso algumas vezes. Vocês mudaram muitas coisas do trabalho de vocês do que eles estavam antes. Mas o que eu acho que tem sido o problema estrutural do grupo desde o começo é que vocês estão equacionando um problema de uma maneira alienada do usuário. Vocês colocaram como público de vocês uma rede de atores. São muitas pessoas, são muitos perfis, são muitas coisas. Uma rede de atores não vai dar um problema para vocês. Vocês estão desvinculando, vocês estão alienando o problema de vocês das pessoas que têm os problemas. Então, vocês estão generalizando problemas de muitas pessoas. Vocês nunca vão conseguir encontrar um bom problema se vocês fizerem isso. Então, assim, é um problema que vai contra toda a filosofia do que a gente tem ensinado para vocês, que são evidências concretas. Então, me parece que enquanto vocês não sentarem para ver um perfil de usuário, uma pessoa que tem um problema, um caso, e tentarem solucionar este caso, vocês vão continuar trabalhando em cima de generalizações, e essas generalizações nunca vão conseguir prover para vocês uma boa oportunidade de fato, né? É tudo muito na suposição. Então, o trabalho de vocês me parece que está muito baseado em suposições e menos em uma situação factual. Vocês só falaram do quem é o usuário de vocês no final da apresentação. Isso demonstra que essa pessoa, né, esses atores, que vocês chamam de atores, uma rede de atores, eles não são tão importantes assim para vocês. Porque se eles fossem realmente importantes para vocês, eles apareciam logo no começo, fulano, ciclano, beltrano são estudantes de química ou estudantes de não sei o que lá, da UFPE, e não encontram tal. A empresa X, a empresa Y
precisa, demanda, a prefeitura demanda profissionais. Então, assim, o problema está sempre relacionado a pessoas. E as pessoas não aparecem na explicação de vocês em nenhum momento. Então, isso é um indicativo para a gente. Posso estar errado. Pode ser que isso seja um problema de comunicação. Mas, assim, a problematização está sempre presa a um problema de um sujeito, de alguém que existe. E eu acho que vocês estão ignorando essa parte do processo, sabe? Vocês estão deixando isso de secundário. Então, eu acho que é isso que está dando esse efeito em cadeia no trabalho de vocês. Que pode ser só um problema de comunicação, pode não ser um fato. Vocês podem estar, de fato, olhando para uma pessoa que tem um problema, o gestor de uma prefeitura que não consegue encontrar profissional, e ele tem esse problema, e onde é que ele vai arranjar? Ou vocês podem estar tentando abraçar o mundo com os braços e com as pernas, e isso não vai resolver nada. Então, tentar abraçar todos os problemas numa rede de atores na cadeia de sustentabilidade e de resíduos, você não vai conseguir resolver esse problema nunca. Porque, assim, é muita coisa e nenhuma solução vai dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu recomendaria vocês voltarem lá atrás do método, Quest 1, Quest 2, rever tudo isso. Porque, assim, quando a gente pivota, e vocês pivotaram, a gente tem que ir lá atrás e fazer tudo de novo. Então, a dificuldade da pivotagem é essa. Você não pivota só a proposta de valor, ou só os concorrentes, ou só o problema. Você tem que voltar tudo atrás e rever quem são os seus usuários, quem são os interessados, qual é o problema. Você tem que refazer toda a cadeia de novo. Tá? O Guilherme fala, mas foi o que a gente fez essa semana. A gente já voltou e refez. Agora, eu acho que está mais ligado a um problema de comunicação, porque na última apresentação a gente deixou bem claro quem eram os nossos usuários. Inclusive, muitos professores que estavam presentes, se alguém quiser relembrar assim, o que fez sentido naquele momento, é que muitos professores assim entenderam, né, que a nossa dificuldade parte do fato de que os usuários somos nós. Então, a gente tem que olhar para nós, enquanto usuários da PET, enquanto comunidade acadêmica, e entender o nosso problema, né? Então, assim, a gente tem olhado para o usuário a partir dessa perspectiva. Inclusive, eu falei de uma questão da psicologia, né? Que não tinha os professores de psicologia na semana passada, mas eu fiz esse comentário. Agora, realmente, durante o processo, a gente percebe que as concorrências, elas eram muitas, assim, todo tipo de iniciativa, e aí a gente vai revendo, elas vão diminuindo cada vez mais, tanto que agora a gente chegou numa iniciativa da UFPE, que a gente não entende se é concorrente, se é parceiro, ou se é uma incubadora, e também há uma nova concorrência que seria de uma rede social. Então, assim, já está bem reduzido as possibilidades de solução, né? Para o que a gente entende como um problema. Vê, Rafael, assim, eu não acho que a situação tá ruim, não, assim, eu acho que vocês têm muitos elementos, eu acho que só precisa deixar um pouco mais claro, como eu falei, eu acho que tem um problema que para mim está claro, falta profissional no mercado. Agora, vocês estão dando vocês estão muito focados na comunidade acadêmica UFPE. Isso para projetão é ruim também. Você não pode olhar o UFPE. Você tem que olhar, concorrente não está no UFPE. O seu olhar tem que ser universidades. Quem é que está formando para essa cadeia de reciclagem? Tem a UFPE, tem outras. E como é que elas estão fazendo isso? Tá? Porque o problema é esse. O problema não é... Rede social não é um concorrente de vocês. Ela vai ser uma referência para vocês. Porque vocês querem construir uma solução que, sei lá, enquanto que no Sim foi uma solução, não foi uma rede, foi um curso, foi uma formação, vocês estão indo com a outra proposta. Isso é massa. Mas uma rede social não é concorrente de vocês. A concorrente de vocês vão ser quem está com iniciativas para tentar formar mais pessoas. Agora, vocês têm vários usuários aí. Você tem quem contrata profissionais dessa área e você tem os estudantes que vocês querem atrair para se formar para essa área, que querem conseguir emprego. Então, assim, eu acho que esse tipo de método que vocês precisam deixar mais claro se esse é o caso, tá entendendo? Mas, assim, vocês não estão fazendo uma coisa para o FPE,
Vocês estão fazendo para universidades, que formam pessoas para esse mercado. Certo. Então, o concorrente não pode ser só o UFPE. Vocês têm que olhar no mundo. Iniciativas no Japão. Porque, assim, o Brasil não é referência nessas coisas. Então, onde é que tem os melhores programas de formação do mundo para atrair profissionais para a área de reciclagem? É esse que vocês têm que olhar. Entendi. Entendeu? E se posicionar com relação a essas coisas. Só uma dúvida, assim, aproveitando o que você já colocou, em relação à comunicação mesmo, só para ficar claro. A gente só chegou nessa oportunidade, que é a falta de experiência, a falta de profissionais do mercado de trabalho, vamos colocar assim, porque a gente definiu como problema a atuação da rede de atores da cadeia de reciclagem. Agora, a minha dúvida é que assim, eu não consigo ver a menor conexão entre uma coisa e outra. Tá entendendo? Para mim são duas coisas que não tem nada a ver. Uma coisa é você dizer que a UFPE ela não tem uma articulação. Tá? É que a gente observou que todos os concorrentes não conseguem do mercado de trabalho que você não precisava ter olhado, bastava conversar com as empresas. É porque vocês não podem misturar o que vocês querem fazer, que é uma articulação, com a concorrência que não faz articulação. Assim, a questão a concorrência ela pode estar tentando outras formas, mas não resolve o problema. A articulação é uma forma de resolver, entendeu? Uhum. Porque teve uma entrevista no meio do caminho que esclareceu muito, né, as coisas, né? E trouxe esses dados de realidade pra gente. E aí a gente estava colocando como uma concorrente principal, né? Mas aí, como tem muitas pessoas pensando, inclusive professores diferentes, aí os caminhos também vão demorando para ficar mais claros. Mas assim, eu acho que vocês estão no bom caminho. Eu só preciso botar evidência dessas coisas que vocês encontraram. E assumir que isso que vocês colocaram aí não é problema. O problema é isso que vocês falaram. Que, olha, falta... Um problema é que falta profissional no mercado. Eu não sei se esse é o problema que vocês estão atacando. Porque vocês estão... mas que ele é um problema, claramente é. Agora, o que vocês colocaram como problema não é problema. Não é, de jeito nenhum. Certo. Então, agora com essa validação dos usuários, provavelmente a gente encontra essas evidências, né? E aí, para simplificar isso que Guilherme falou, vai em empresas e nos estudantes. Não bota poder público aí no primeiro momento, assim. A não ser que vocês tenham acesso fácil. Se vocês tiverem acesso fácil, ótimo. Nós temos. Vá nos empregadores, vá nos empregadores e vá nos estudantes. A gente já recebeu resposta no caso da empresa pública, né? E da empresa a gente não teve o retorno ainda. A gente poderia ter feito já essa entrevista com o Quest, mas não responderam a tempo, né? Então é um processo mais demorado para a empresa. Massa. Ótimo. Perfeito. Legal. Assim, uma coisa que eu achei massa é que vocês estão numa linha só o último comentário, de juntar o conhecimento digital de gente da equipe que faz computação, que está representado aí nessa rede social ou alguma coisa equivalente, que assim, não precisa ser necessariamente uma rede social, com a coisa de reciclagem. Massa, parabéns, assim, é isso que a gente espera de times que têm pessoas de competências diferentes, que são capazes de executar, de criar a solução, né? Porque tem profissionais na equipe que são capazes de diagnosticar e conceitualizar a solução, mas de implementar, né? Então, assim, parabéns, eu achei muito legal. É isso que a gente espera. Legal. Parabéns, gente. Vamos em frente. Próximo grupo. Posso ir, Luciano? Bora. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Já tá dando para ver, né, aí? Sim. Beleza. Então, deixa eu só carregar aqui para mim. Certo. Essa semana, né, a gente é do Grupo Educação 2, primeiramente. Essa semana a gente vai falar da estratégia de inovação, né? Gregório de Matos, né, o poeta barroco, ele fazia essa brincadeira nos seus poemas do todo e a parte. Né? Ele falava assim, que o todo ela não é sem a parte não é todo. Ou seja, para que o todo de fato esteja ali completo e cumpra a sua função de ser todo, eu preciso que todas as partes estejam lá. Né? Então, no contexto da educação,
analisando essas partes, né? No ambiente escolar, a gente percebeu duas partes principais, né? O professor e o aluno, que seriam os nossos usuários da nossa solução, e, obviamente, são pessoas, né? Então, tem emoções, problemas, sentimentos, se relacionam. Então, o professor, ele pode passar determinadas coisas para o aluno, assim como o aluno passa para o professor, né? Suas necessidades, enfim. Então, quando a gente observa essa relação entre professor e aluno e tenta tornar ela mais eficaz, mais efetiva, mais harmônica, mais afetiva também, a gente entende, a partir de dados que a gente tem, desde antigamente psicólogo como Vygotsky até artigos de hoje em dia, que a aprendizagem ela se torna mais efetiva, né? Então, como proposta única de valor, a gente pensa em fazer uma plataforma online que facilite a criação de vínculos afetivos, né, entre os estudantes e professores. O ensino médio é o ambiente que a gente está analisando, trazendo, né, o diálogo e a empatia, né, por meio de um sistema de feedback que entregaria dados pessoais, acadêmicos e socioemocionais desses alunos, desses professores. Mas explicando melhor tudo isso, né, como é que a gente chegou nisso. Então, desde a Quest 2, a gente vem percebendo em entrevista, em artigo, em formulário, né, que os professores sentem uma falta de conexão com seus alunos, e principalmente agora no tempo de pandemia, quando muitos não ligam a câmera, não respondem, ou coisas do tipo, né? Por parte dos alunos, eles gostam mais das aulas daqueles professores que eles são mais próximos, e usando o linguajar desses alunos, que eles são mais amigos, que ele tem uma sensação de relação de amizade com aquele professor, né? Essa sensação que o aluno tem. E a gente percebe aí professores utilizando gambiarras, como, por exemplo, o WhatsApp. O próprio Projetão mesmo, a gente tem um grupo onde os professores mandam, às vezes, coisas que vão além daquilo que a gente deu em sala de aula, né? Então, o WhatsApp acaba sendo essa ferramenta para essa criação de vínculos, né, entre estudantes e professores, né? Como também é evidência, a gente chegou aí num artigo que ele pegou 315 alunos e 25 professores e entregou um formulário para eles, né? Um formulário Get to Know You, né? Que faz várias perguntas das mais simples possíveis. Então, ir para um evento esportivo, você prefere ir para um jogo da NBA, um Super Bowl, uma Copa do Mundo? E fazer uma viagem, você prefere ir para a praia, para o campo? E fez esse estudo de personalidades, mapeou semelhanças entre professores e estudantes e disse um para os outros: tu sabia que teu estudante gosta disso, disso e disso que tu gosta? E fizeram a mesma coisa com o estudante. Não sabia que teu professor gosta disso, disso e disso que tu gosta? Então, a partir disso, a relação entre o professor e o aluno, quando eles se perceberam mais semelhantes, começou a melhorar. E percebeu-se que os melhores estudantes e os piores estudantes em relação à nota, essa diferença teve uma redução em 65%. Então, as similaridades estimularam relacionamentos mais positivos e, consequentemente, esses vínculos afetivos, né, que a gente quer chegar. Mas, como o nosso amigo Tim Maia diz, quem sofre sempre tem que procurar um sonho todo azul, né, que é azul da cor do mar. Então, nesse sofrimento, né, nessa dor de conexão, de relacionamento, de uma falta de vínculo afetivo entre esses estudantes e professores, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode analisar, né? Então, a gente teve muita dificuldade para achar concorrentes, mas a gente encontrou aí o Voa Educação, que é o que mais se assemelha àquilo que a gente quer fazer. Porque ele é uma plataforma online, porque trabalha a competência socioemocional, porque tem como usuário estudante e professor, porque faz uma análise de dados acadêmicos e socioemocionais também. Então, nessas funcionalidades do Voa e do nosso grupo, né? O Voa, ele faz um certificado de reforço positivo, e os professores avaliam os alunos, né, de forma positiva ou negativa, e a cada 4 avaliações positivas, o aluno recebe um certificado como uma gratificação. O Voa, ele avalia a comunicação, né? Isso é uma coisa que a gente não quer fazer, a gente não quer avaliar a comunicação, a gente quer dar feedback. Então, tipo, olha, o teu aluno está assim, assim, assado, e o teu professor está desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas a gente não quer avaliar isso, a gente quer meio que criar a consciência e trazer mais a empatia, o diálogo e a confiança entre essas duas partes, né? Então, o Voa, ele faz essa missão de relatórios através da inteligência artificial deles, que eles chamam de Zeca, que é um macaquinho, enfim, que conversa com os professores e com os estudantes.
A gente pensou em, a partir desse estudo de similaridades, de dados pessoais. Então, por exemplo, se o aluno está bem ou se não está, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está aprendendo ou não, a partir de dados socioemocionais, a partir daquilo que ele gosta, eu gosto do campo, eu gosto de futebol, eu gosto disso, disso, daquilo, eu posso fazer uma integração desses dados e poderia criar uma persona para esse professor e para esse estudante que representasse, para o professor representasse a turma e para o estudante representasse o professor. Ele, a partir daí, entenderia melhor como é que aquela parte do processo de educação está se sentindo, né? A gente quer trazer também uma maior interação online na nossa plataforma. Então, por exemplo, no Voa, todo mundo tem o seu perfil, mas não são perfis que se relacionam. Então, por exemplo, por que não o professor, na hora de decidir que atividade fazer, colocar algumas atividades e a partir da reação dos estudantes, ele decidir qual vai ser a atividade que vai ser trabalhada em sala de aula. Então, se os estudantes curtem, se os estudantes colocam que não gostam, bota carinha triste, com raiva, coisa do tipo, a nossa plataforma entenderia qual é que teve mais aceitabilidade e o professor escolheria aquela atividade, né? E um terceiro ponto de usar a gamificação como uma ferramenta a mais, né? Não seria criar jogos, mas para gerar engajamento. Então, por exemplo, se a gente quer criar vínculos afetivos entre o estudante e o professor, por que não algumas metas que a plataforma daria de tipo, tirar dúvidas, participar mais, dar bom dia para o professor, sei lá. E a gente daria gratificações. Que tipo de gratificações seriam essas? A gente precisa pensar e estudar a aceitabilidade disso tudo, né? Porque tudo isso, a gente ainda não fez um teste com o usuário de fato, né? Não viu a aceitabilidade, qual seria a melhor forma disso ser feito. Essa daí é a nossa ideia, a partir daquilo que a gente estava comparando e que surgiu de inspiração também nossa, né? Então, eu posso dar, sei lá, vou dar dinheiro para o aluno, é uma coisa louca, né? Mas, enfim, eu vou dar um desconto na mensalidade, eu vou dar crédito de nota. Então, um aluno que está precisando de nota no final do ano, eu já vi que ali ele participou, já vi que eu posso ver também a questão acadêmica, eu posso ver a questão socioemocional, se ele está bem, se ele não está, e no conselho de classe, isso daí teria influência em dar a nota, o que ele precisa ou não. Mas, enfim, então, nessa curva de valor, o nosso gráfico ainda está um pouco, não está se diferenciando tanto, né, ao nosso ver. Acho que seria legal. Seu tempo acabou, só para você saber. Pode continuar, já acabou, mas pode falar. Beleza. 2 minutinhos máximo. Certo. Então, essa nossa curva inicial seria essa aí, né? De alguns pontos que a gente quer se diferenciar, e os pontos que a gente quer criar como a persona, interação online, usar a gamificação, não fazer avaliações ou muito pouca avaliação, relatório também, diminuir esse certificado. Mas, enfim, basicamente, foi isso. E obrigado. Comentários dos outros grupos, dos colegas, alguém quer colocar alguma questão? Tá, se não tiver, eu posso comentar, assim, massa, galera, vocês estão com uma linha bem interessante. Tem uns pontos aqui que eu acho que fica mais como sugestão para vocês, né? E algumas pequenas críticas, né? Uma sugestão para vocês é que vocês estão indo nessa linha de criação de vínculo entre professor e aluno. Massa, eu acho isso daí fantástico. Mas isso significa que vocês têm que ser uma empresa especializada em criação de vínculo de pessoas. E aí eu não sei se tem pessoas de psicologia na equipe? Tem 3, eu e outros 2. Massa. Então, veja, vocês têm que ser muito assim, o que é que cria vínculo entre pessoas e, em particular, o que é que cria vínculo entre professor e aluno, em especial de um determinado perfil. Então, seria bom vocês também deixarem claro que tipo de educação é universitária, é criança, porque os vínculos são diferentes. É no ensino médio, no ensino médio. No ensino médio. Tá, então talvez eu tenha perdido essa parte. Tá? Dá então, mais assim, ênfase, Caio. Dá mais ênfase nisso daí, porque... Então, que tipo de vínculo os alunos se sentem mais
à vontade para poder se impactar positivamente no aprendizado. Então, era bom ter isso daí. E aí vocês se posicionarem em quem é que, como é que você disse assim, olha, o concorrente que a gente quer é aquele que mais se parece com o que a gente quer fazer. Isso não é uma boa forma de olhar concorrente. Então vocês têm que olhar quem é que está querendo criar mais vínculo, mesmo que não seja da mesma forma que eu estou criando, né? E que são as referências, o que é que cria vínculo, né? Então, e aí tem detalhes que para mim são importantes, que vocês assim, tipo, plataforma online não é proposta de valor, é uma solução. Então, qual é a proposta de valor de vocês, né? Me parece ser algo nessa linha de tipo, a proposta de valor. Pensa assim, nós somos nós somos o que mais faz, então nós somos o único que cria vínculo entre professores e alunos. Pronto. Não sei se vocês são os únicos porque não ficou evidência disso, mas tem que ser nessa linha. Como vocês vão entregar esse vínculo? É via uma solução que é uma plataforma online que... Tarará, tarará, tarará. Tá entendendo? Quem é o concorrente principal nessa linha de tentar criar um vínculo, mesmo que seja de uma forma completamente diferente, né? São as gambiarras ou tem alguma ferramenta que é uma referência, né? Ou as ferramentas que os professores usam não criam esse vínculo. Tá entendendo? E aí teve uma coisa que para mim foi estranha, que tu ficou falando da solução de vocês enquanto você estava com o slide do concorrente, que era o Voa. O Voa não sei o que, depois mais a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo e tal. Entendeu? Vai aí na curva de valor. Alô? Tocou aqui o celular, foi mal. Então, vê que acha essas ferramentas tipo Voa. Para mim, a curva de vocês, ela tá bem interessante. Ela está começando a ficar com a cara interessante, né? No sentido que se diferencia do Voa. Vê que o Voa foca mais em certificado, relatório, avaliação. E vocês estão numa linha deveriam estar numa linha, se propõe uma linha de mais vínculo. Só que persona, interação online e gamificação, para mim não está claro que elas vão para vínculo. Tá entendendo? Talvez interação online, sim. Mas gamificação e personas, assim, gamificação é uma coisa muito genérica. Eu colocaria aqui coisas que tenham a ver com criação de vínculo. Tá entendendo? Sei lá, um canal de amizade, uma comunicação direta com o professor, lembretes de datas importantes, sei lá. Tô chutando aqui. Mas claramente vocês estão numa linha, né, de coisas que do lado direito aqui, onde vocês estão botando top, para mim seriam coisas relacionadas à criação de vínculo. Desde que esse vínculo levasse não a amizade comum, mas a mais aprendizado. Sim. Enquanto que essas ferramentas de educação, tipo Voa, elas focam mais em, sei lá, no processo, né? Avaliação, relatório, a dinâmica da sala de aula. Então, assim, me parece que estão no caminho muito de criar uma estratégia de diferenciação massa. Os detalhes é que estão faltando, que não são nessa linha, para mim, de criação de vínculo. Mas, assim, eu não sou especialista na área, né? Talvez não seja. Assim, só uma coisa. Sobre essa gamificação, a gente pode estar não entendendo exatamente o que ela significa. Mas, por exemplo, se o que eu tinha dito na apresentação, se eu dou uma gratificação para um estudante que cumpriu metas de relacionamento, por exemplo, dar bom dia para o professor, de tirar dúvida na sala de aula, isso já seria considerado a gamificação ou não? Veja, isso é uma gamificação, mas para mim não é o mais importante. Para mim o mais importante é aparecer aqui, sei lá, estímulo a dar bom dia. Eu não sei se isso é realmente o mais importante, mas o que diferencia vocês é que vocês têm algo que facilita essa coisa do bom dia. A minha pergunta é, dar bom dia, dar boa tarde, boa noite, é algo que cria vínculo, que faz com que se abra um canal entre aluno e professor que estimula o aprendizado ou não? Então, não é gamificação geral. Bom dia, boa tarde, boa noite, provavelmente não. Tipo, só foi um exemplo muito, muito geral, assim. Mas é isso que eu estou falando. É esse detalhe que está faltando. Não é gamificação. Que elementos vocês vão fomentar que aumentam o vínculo? E aí ser mais específico nesses elementos.
Sim, sim. É ser mais educado com o professor, pronto. Ó, nós temos uma solução que o aluno é mais educado com o professor. Isso cria vínculo e ele aprende mais. Estou chutando aqui, mas é isso que eu estou... interação online, está muito genérico. Persona, está muito genérico. Agora, a avaliação da nota, do desempenho, está mais específico, tá bom. Gerar um relatório, tá bom. Certificado, tá bom. Só que isso vocês... Né? E a curva de vocês ainda não está naquele formato, que é eliminar, reduzir, aumentar e criar. Mas ela está indo Ela, numa direção ela de até está, diferenciação. né, Cristiano? Mas no final ela dá uma quebrada ali, Caio, que não precisa. Porque se o outro tem gamificação 0, você pode botar o seu em 5. E aí ela fica direitinho, mais ou menos ali no final, como sendo a parte da criação. E aí mas tem esses relatórios aqui que está alto, tá vendo? É só inverter. Avaliação dá, que aqui só está aparecendo avaliação dá, você bota antes de relatórios. Porque aí a curva fica sempre crescendo, entendeu? Você não tem uma queda. É assim que se faz esse tipo de curva. Entendesse? Depois a gente pode tratar isso com mais detalhe, mas nesse caso aí em particular é só inverter. Agora, deixa eu dizer só uma palavrinha sobre gamificação, né? Não é... Veja, quando você estabelece metas ou objetivos muito claros que você pode, por exemplo, representar o atingimento gradual dessas metas através de uma barra de progresso, isso já é gamificação. Você precisa pontuar a pessoa se ela atingiu ou não atingiu a meta para contar isso como gamificação. Eu posso simplesmente, e isso eu vou ter, missões com barra de progresso já é gamificação. Geralmente a gente pensa que a gente tem que pontuar alguma coisa ao final para dizer que é gamificação. E não é, mas a gente pode tratar isso com mais detalhe depois. Mas pode ter um componente de gamificação, só que eu acho que Cristiano acertadamente está dizendo qual é o componente de gamificação. Então, design através de metas, ou cumprimento de missões, ou seja lá o que for, mas que não só é gamificação. Gamificação é um negócio enorme. O que é de gamificação que você vai utilizar, que vai ser o catch para incentivar vínculo, o tipo de vínculo que incentiva a aprendizagem, ou que apoia, pelo menos, a aprendizagem. Ok? A gente conversa sobre isso na mentoria essa semana, inclusive, né? Se Deus quiser. Porque eu ia falar alguma coisa, mas foi tanta outras coisa. Observações, colegas e colegas de Caio e meus colegas. Sou colega de vocês também, né? Mais nada, gente. Em particular, gente, seria interessante ver comentários da galera de psicologia, porque me parece que é um projeto que tem muito a ver com o uso de métodos, técnicas e diagnósticos, etc., da área psicológica, que foi o caminho que vocês aparentemente tomaram, que eu achei fantástico. Em particular, se o que eu falei é besteira ou não. De forma alguma. De forma alguma, inclusive porque realmente vocês precisam especificar melhor, mais ainda o tipo de vínculo. E, Caio, nunca dê um exemplo só por dar. Você acabou de dizer. Não, esse exemplo eu dei por dar. Bom dia, boa tarde. Não, esse é um exemplo. Não, você está no pitch. Você dá os exemplos que você tem que dar. Não qualquer um que veio na cabeça na hora. Por isso que a gente insiste em vocês ensaiarem essa fala para não escapar um exemplo que você não tem certeza, não verificou, não estudou aquele exemplo particular e pode, como às vezes é o caso, provocar a derrota de uma apresentação. Não foi o caso aqui, mas é só para vocês irem se ligando. Só uma coisa, dessa coisa de psicologia, não sei o que, enfim. Porque essa ideia da persona, por exemplo, quando a gente está fazendo as primeiras apresentações, que todos os grupos estavam usando muito mais as personas como ferramenta na nossa apresentação, a gente entendeu que vinha também como essa forma de identificação, né? Você olhar, entender melhor quem é o usuário, o problema. Então, quando essa ideia surgiu,
É porque se o estudante ele vai colocar vários dados e eu tenho alguma inteligência que integra esses dados e meio que consegue criar uma persona, por exemplo, do estudante para o professor, esse professor ele pode até ver todas as respostas individuais, entender qual aluno ele está pior, qual aluno está melhor no tocante ao relacionamento que ele está tendo. Mas a turma, no geral, tipo, seria entregue para o professor, tipo, a sua turma está assim, 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 assado, sabe? De uma forma mais clara, mais geral. Mas isso não impediria dele ver as respostas individuais de cada coisa. Agora, a gente, de fato, não fez esse teste, que é até a pergunta 3, né, dessa quest, né, da questão do usuário, tem aceitabilidade, não lembro exatamente como é a pergunta, por uma questão de falta de organização mesmo. Tipo, a gente está se programando para essa semana já fazer um protótipo com Google Forms. Então, a gente escolheria as perguntas que a gente quer fazer, pegaria esses resultados e entregaria para o professor. Então, a gente já está procurando falar com alguns professores de ensino médio para eles entregarem esse nosso protótipo para os alunos, para os estudantes deles, e a gente receberia esses dados e entregaria para o professor. O teu estudante está assim, 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 assado, e veria que impacto isso teria no professor, por exemplo. Mas esse teste de aceitabilidade, se é certo, se não vai dar, isso daí é algo que a gente ainda vai fazer, entende? Tá bom. Gente, vamos para o próximo grupo, que a gente já está bem atrasado. Valeu. Posso... Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Posso apresentar, então? Por favor. Obrigada. Só um minutinho, tá? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Então, bom dia, eu sou Everline. Eu vim aqui hoje representar a equipe de Home Office 2, né? E... antes de tudo, eu queria trazer uma leve retomada, trazendo novamente o nosso problema e também a nossa oportunidade. Nosso problema, né, que foi a gente trouxe a dificuldade de separar a vida pessoal do profissional, onde a gente fez todas as pesquisas, a gente percebeu que seria um ponto importante da gente atuar, e a oportunidade, que seria o aperfeiçoamento e planejamento das atividades da rotina. A partir disso, a gente, nessa semana, nessa quest, né, a gente se reuniu em equipe, desenvolvemos enfim, fizemos rodadas de brainstorming, brainwriting, na busca de desenvolver uma solução que englobasse todos os pontos que a gente já tinha pensado, tanto focando na nossa solução e principalmente, enfim, focando na nossa solução. E a partir daí nós trouxemos essa solução, que seria um site que organiza a sua rotina, gerando tarefas e observando-as a partir da entrada do usuário, a fim de estimar seus respectivos tempos de conclusão. A partir disso, nós pensamos também em como seriam as principais funcionalidades dessa solução. E nisso, como nós geramos, focando na nossa proposta única de valor, que seria organizar melhor o seu tempo e diminuir o estresse, nós pensamos em 5 principais funcionalidades que seriam interessantes a gente trazer, que seriam um sugestor de tarefas, uma linha de tempo, previsão de tempo de conclusão, momento de descanso e ferramentas para inserir tarefas recorrentes ou unitárias. Validação. Para nossa validação, nós fizemos um conjunto de pesquisas, tanto recorrendo ao que a gente já tinha feito, pesquisas desk mesmo, e vendo também nossa jornada do usuário, procurando pontos onde a gente poderia notar que realmente faria sentido a gente trazer essa solução. E a partir daí, na parte da pesquisa, a gente trouxe alguns artigos onde eles trazem os pontos que dão um valor ao que a gente quis trazer como funcionalidade. Como, por exemplo, esse aqui que fala que reservar tempo para descansar pode ajudar a combater o estresse, trazem benefícios como melhora na saúde mental, bem-estar físico. Tem também, ter uma rotina ajuda nos níveis de estresse, ter níveis de estresse mais baixos, manter o usuário mais focado, produtivo. E também a questão de ter as vantagens para gerenciar bem o seu tempo, né, que aumenta a produtividade e tudo isso. Pensando também na nossa
assim, nas nossas entrevistas de jornada do usuário, a gente já tinha visto pontos que as pessoas, mesmo conversando com as pessoas, a gente viu que eles falaram que tinham problemas em definir a rotina de trabalho dentro de casa, conciliar o tempo do trabalho com as outras atividades era um ponto muito importante que eles não estavam conseguindo fazer, e principalmente saber a hora de parar, que isso era algo que muitas pessoas estavam falando. E pensando na nossa persona, a gente trouxe novamente os dores e ganhos que a gente tinha pontuado anteriormente, que tem os principais, focando no que a gente quer trazer, seria a organização do tempo e tempo de qualidade com a família. Trazendo aquela questão de valorizar o tempo de lazer, os tempos de descanso. No nosso storytelling também, em vários pontos, a gente viu que a nossa persona, ela tinha umas ansiedades relacionadas às tarefas e conseguir completar tudo o que precisa. E, ao mesmo tempo, não conseguia ter um descanso de forma satisfatória. E, a partir daí, nós trouxemos a nossa estratégia, que viemos da nossa curva de valor, né? Nós levantamos os nossos principais concorrentes, que a gente botou aqui como sendo o Todoist, o Trello e o Google Calendar, que são ferramentas que fazem um pouco do gerenciamento de tarefas e tudo mais. E nossa solução como em verde aqui, que a gente pode ver. E a partir daí a gente percebe que as ferramentas principais, como nossos concorrentes, elas trazem assim, um bom trabalho relacionado a você poder atribuir atividades, enfim, visualizar o quadro, como por exemplo o Trello, você consegue fazer um quadro de gerenciamento e tudo mais. Porém, muitas delas, elas pecam muito na parte onde tem a valorização onde a gente quer trazer, né? A valorização de tempos de descanso, a divisão do tempo e a ideia principal, que é ter uma inteligência onde a gente possa fazer essa previsão de atividades e sugestão de atividades para o usuário de forma com que ele mesmo vai trazendo para a gente na nossa plataforma. E a partir daí, basicamente, sintetizando, foi isso que a gente conseguiu desenvolver nessa semana para a Quest 5, tá certo? Obrigada. Comentários, colegas? Dúvidas? Gente, a minha conexão foi ruim aqui, eu perdi um bocado de coisa. Então, se vocês puderem comentar... Algum colega... Só vi que os slides ficaram massas. Algum estudante gostaria de comentar? Nada, gente. Nossa, vocês estão tão calados e caladas hoje. Eu posso perguntar uma coisa? Vai, por assim, favor. Eu não entendo nada praticamente nada de curva de valor. Mas eu percebi que você está, tipo, muito sempre lá em cima, quase. Tipo, o que é que isso significaria, assim, de, tipo, querer abraçar o mundo com as pernas? O que é que isso indicaria, tipo, ter tudo lá em cima? É porque, assim, como a gente distribuiu, justamente os pontos que a gente estava avaliando foram os pontos que a gente viu que seriam muito importantes para a gente trazer como inovação. A partir daí, a gente, assim, validando, vendo os nossos concorrentes, né, a gente percebeu que, assim, eles não atuavam dessa forma. Por isso que, assim, o que a gente pretende é meio que englobar esses pontos, que são a nossa proposta de inovação. E eles, assim, é por isso que a gente viu que, assim, os nossos concorrentes, eles não estão atuando por aí. A gente viu que essa seria uma vertente interessante de a gente trazer. Foi mais por conta disso. Mas, em resumo, você quer trazer tudo que os seus concorrentes têm e colocar mais coisas, é isso? Que eu entendi? Pera, eu sou do grupo também, eu tô só aqui ajudando, tá? Tá, claro. Basicamente, não é tudo. Pegar o básico do que os concorrentes fazem, que é colocar as atividades e tal, e ter o tracking, mas só o básico disso, e aliar isso à perspectiva da melhor organização do cara, sugerindo atividade, prevendo o tempo e também inserindo pausas na rotina dele. Então, tipo, a parte que os concorrentes fazem é só o básico, a estrutura de ter tarefas e ter uma organização disso. Porque, por exemplo, o Trello tem um bilhão de features a mais que não vão ser implementadas e não necessariamente são implementadas.
Só que a gente não colocou essas features na curva de valor, porque não fazia sentido na nossa visão, porque senão ia ficar uma curva de valor gigantesca com coisa que não tinha tanto peso. E olha que ela já está gigantesca, né, na minha opinião. Sim, tá. Mas só uma coisa aí. Mas só uma coisa, pelo contrário, isso é que é o mais importante, é você colocar as coisas que você vai eliminar. Então, se a curva de vocês está gigantesca, é porque vocês estão provavelmente sem muito foco, vocês estão botando muitas coisas. Mas essas duas concorrentes que vocês querem eliminar e diminuir, essas são super importantes. E deveriam estar obrigatoriamente na curva, porque ela é o que vai fazer você se diferenciar deles. Você vai dizer, oh, caramba, o Trello tem zilhões de coisas aqui, mas o meu usuário, não é porque eu quero, ele não usa isso aqui. Na prática, isso daqui não vai fazer diferença para ele. Eu vou tirar. Enquanto que o Trello vai tá gastando dinheiro com pessoas, com tempo, para implementar essa funcionalidade ou melhorar ela ao longo do tempo, você não está gastando tempo nenhum, você está focando naquilo que você se diferencia, tá entendendo? E o que você se diferencia não é quantidade. Bote 3 coisas só a mais, que você é único, mas que são super importantes, assim, tem muito a ver com a proposta única de valor e que isso vai ser implementado super bem feito, já é muita coisa. Tá entendendo? Então, cuidado para não estar botando feature demais, é porque eu não consegui acompanhar ela no detalhe, mas não é muitas features a mais, é uma feature, 2, 3 features a mais, mas que são muito relevantes, estão muito alinhadas com a proposta única de valor de vocês. O resto, você pode pegar algumas coisas do concorrente que fazem sentido, que vocês querem manter no mesmo nível, ou até melhorar um pouco, algo que vocês podem diminuir um pouco, e coisas que vocês eliminar. Tá entendendo? Então, curva com muita coisa não é boa. Se tiver muita coisa, assim, vejam coisas que vocês podem eliminar ou agrupar, entendeu? Obrigado pelo feedback. Então, fale. Não, eu só falei obrigada. Tá. Não, eu ia comentar esses. É o mesmo comentário, só para. Que foi disparado lá pelo Caio, mas esse foco é essencial. E vocês têm aí esse slide de funcionalidades, né, que deveria estar lá bem demarcado. Eu acredito que vocês estão num bom caminho. Eu estou vendo se eu fosse descrever essa solução de vocês para mim mesmo, é um to-do list com um time, um contador de time para lidar ou diminuir, como vocês falam aí, estresse e ansiedade, né? Vocês descreveriam a solução de vocês assim? Isso, é basicamente isso. Como tem muito to-do e muita solução de diminuição de estresse e ansiedade, vocês têm que ser muito especiais na descrição de como é que você está entregando isso de maneira inovadora, né? Um conjunto de funcionalidades raramente deixa transparecer qual é a inovação. Então, talvez vocês tenham que criar um discurso mais que capture melhor essa proposta única de valor, né? Que você está escrevendo aqui, proposta única de valor, mas é um conjunto de funcionalidades. Então, onde é que está isso? E qual é exatamente a inovação? Certo. Entendeu? Não, assim, tem proposta única de valor, porque eu só queria pontuar que, assim, a nossa proposta única de valor, que seria organizar melhor seu tempo e diminuir o estresse, nós definimos as nossas funcionalidades sempre pontuando e pensando na nossa proposta única de valor. Foi mais, assim, por isso que a gente tem isso aqui nesse slide. E aí, assim, a ideia é, assim, basicamente, realmente, existem muitas ferramentas que já fazem essa parte de gestão, de tarefas, de organização. E, assim, o que a gente percebeu é que, a partir das pesquisas, tanto que a gente mostrou, as questões, existe um grande valor em trazer essa sensação de, enfim, diminuir o estresse a partir mesmo de propondo momentos de descanso. Então, a ideia também é valorizar os momentos de descanso e, ao mesmo tempo que a gente consegue fazer nosso usuário ter o gerenciamento de forma efetiva das suas atividades
Só que, assim, como é aquela questão, né? A gente viu que nossos usuários, eles estavam tendo uma rotina de trabalho muito pesada. Então, o nosso ponto de... talvez o nosso ponto de inovação e de trazer uma proposta diferente é meio focando nessa parte de trazer os momentos de lazer e valorizando isso, que as outras ferramentas, elas não têm essa preocupação, né? Então, foi muito disso, né? Assim, nas nossas pesquisas e conversas, a gente percebeu esses pontos. Então, é meio que uma questão de foco. Todas não, mas provavelmente todas ou grande parte das ferramentas que a gente analisou de to-do list e de gerenciamento de tarefas são focadas em ajudar o cara a concluir tudo para ter a melhor produtividade possível. E a intenção da nossa solução não é a produtividade, é o que o cara está sentindo em relação a isso, entendeu? Eu mudaria um pouquinho esse discurso, Lucas. Eu diria que, aliás, como vocês tentaram demonstrar no começo, que a produtividade melhora se você diminuir a ansiedade. Portanto, a sua solução, eventualmente, sim, quando especializada, ela também vai aumentar a produtividade, só que por outras vias, sim, não pelas vias de uma contagem restrita do tempo de trabalho, mas de uma mescla de trabalho e lazer, trabalho e descanso. Eu não sei exatamente como vocês querem descrever isso, até porque eu também não sei o que é que esse indivíduo vai fazer no break, porque essencialmente não é ter o break, é como o break é utilizado que vai diminuir ou não o estresse. Se eu pegar o break e for entrar no Twitter para discutir política com hater, provavelmente isso vai prejudicar o trabalho e minha vida, certo? Então, assim, tá num excelente caminho. Eu só quero mais... Não ligue que a gente fica fazendo perguntas, não. É para incentivar vocês a ser muito específico e ter muita clareza do que vocês próprios estão construindo, entendeu? Com certeza. Sem problemas. Mais alguma coisa, gente? Parabéns aí pela apresentação. Tem nome já esse grupo? Não, né? Não. Essa solução. Gente, todos os grupos, a partir da próxima Quest, deveriam ter um nome. Bolem um nome qualquer, entendeu? Depois pode modificar depois, claro, óbvio. Mas vamos parar de chamar Home Office 2. Vocês não são mais grupos, vocês são startups, do ponto de vista da gente agora. Ou pelo menos times, né? Eu chamo de times empreendedores, assim, que é uma startup ainda, mas é um time que está inovando, inovadores, times inovadores. Vocês são os times inovadores. Exatamente. Tem mais gente, Guilherme? Hanoi. Acabou, né? Então, eu acho que podemos voltar lá, né? Acho que sim. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Alguma aprendizagem de hoje? Ou alguma observação que queira que a gente dê atenção entre os estudantes? Algum formato de comentário que não ficou claro, que a postura da gente não foi tão legal? Vocês estão aí? Foi tudo tranquilo. E o feedback foi bom também. Botem as câmeras, velho. É muito ruim ficar olhando para nomes de pessoas. Não, mas não tem jeito, não. Isso é um problema. Isso é um problema aí para o grupo do Educação 2. Eu só ligo a câmera desde a entrevista que a gente fez com o professor que falou que sentia que estava dando aula para invisível. Eu só ligo a câmera agora, desde então. Bom, então vamos lá. Caio. Vamos todo mundo voltar aí no Leave Room, no botão azul inferior, canto direito inferior. Tchau, gente.